Meus amados, eu quero, nesse instante, eu quero reforçar o pedido do pastor Jonatas para os irmãos se acomodarem, ficarem quietos, porque hoje eu quero ministrar um assunto assim, nessa brisa. Eu vou trazer aqui a vocês um assunto que não é constantemente ensinado nas igrejas, é pouco ensinado. Não é que ele não seja bíblico, é que ele é pouco ensinado. E como é um assunto pouco ensinado, então muitas pessoas podem estranhar o contato primário se não prestar atenção. Se não prestar atenção, se não compreender, podem criar até outras interpretações, outra visão errada, entender totalmente diferente. Mas é um assunto que está relacionado à necessidade de todos que estão aqui. É verdade que tem hora que a gente prega e a gente sabe que nem todos precisam daquela palavra. Deus quer falar e tratar com alguns. Os demais guardam por educação e por prevenção. Mas o que eu vou pregar agora, todos precisam saber disso. Sem exceção. Todos. Eu vou falar sobre os conflitos do espírito e da carne. Eu sei que todos sofrem aqui com isso. Vou falar sobre a natureza carnal. Como lidar com isso. Como lidar com esta natureza que lhe perturba e que vai lhe perturbar até você morrer. Então, é importante que você preste atenção para adquirir as habilidades reveladas na Bíblia, como lidar com esta realidade. Amém? Eu quero que você me acompanhe bem devagar. O pastor Jonatas disse que eu poderia ir até amanhã de manhã. Então, vamos, depois de passar de ano, essa é a minha primeira pregação, eu vim com gosto de gás. Então vamos lá. Capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 19, diz assim: porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantos dizem amém? Amém. Bem, então, com base nesse texto, eu quero falar sobre a morte necessária do eu. A morte necessária do eu. E é importante que você grave isso, porque desde a queda até agora, o uso indevido do eu tem sido a principal causa de toda desgraça da humanidade, que tem levado a humanidade a cair em situações que hoje se encontra, foi justamente a incapacidade de gerir o eu, ou melhor, a ingerência do eu, com base nos primeiros pais, Adão e Eva, não geriram, não administraram o seu eu como deveriam administrar, e isto fez com que a porta de todas as mazelas e desgraças entrasse em um mundo perfeito criado por Deus. Isto aqui todos conhecem: a idolatria
E o politeísmo é o eu em rebeldia contra o verdadeiro Deus. A idolatria e o politeísmo é o eu em rebeldia contra o verdadeiro Deus. O homicídio, o homem matar o próximo, é o eu em rebeldia contra o amor ao próximo. O adultério é o eu em rebeldia contra os princípios legais do matrimônio. E por aí se vai. Todo pecado é um ato de rebeldia. Rebeldia a alguma coisa. A avareza é o eu em rebeldia ao contentamento. Pelo homem não conseguir, o fato do homem não conseguir se contentar com o que tem, aí vem o espírito de avareza dominando, tornando-o refém de suas paixões. Então percebam que por estas e outras razões a morte do eu tem sido mais que necessária para que o homem possa voltar a viver a vida de Deus. Agora, eu preciso dizer a vocês que a morte do eu não é a desativação dos desejos naturais. Não é você deixar ou perder os desejos naturais que Deus deu como instinto regulador dos apetites ou do comportamento humano. A morte do eu não tem nada a ver com desativar. Você vai matar o seu eu e não significa que os seus desejos naturais desaparecerão. Por isso que é importante saber do que é necessariamente a morte do eu. Então, primeiro, a morte do eu não é, guardem isso, em nome de Jesus, a desativação dos desejos naturais. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que a morte do eu não é praticar o suicídio. Vou matar o meu eu, vou me enforcar. Vou matar o meu eu, vou dar um tiro na minha cabeça. Não. Vocês precisam entender que suicídio é um pecado considerado pecado que leva o homem mais rápido para o inferno. O suicídio é um atalho para o inferno. Há muitos pregadores que têm medo de falar isso. Quando eu falo de suicídio, eu estou falando de uma decisão consciente e deliberada para colocar o fim em sua própria vida. Uma decisão consciente, a pessoa sabe o que está fazendo, deliberadamente, ninguém está mandando ela fazer, é uma decisão voluntária, entendeu? Para colocar o fim à sua própria vida. O pecado de suicídio não tem perdão. Existem pelo menos 3 pecados imperdoáveis na Bíblia: suicídio, apostasia e blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí alguém diz assim: e o sacrifício de Cristo é menor do que esse pecado? Não. É que quando a pessoa comete esse pecado, já rejeitou toda a possibilidade que o sacrifício de Cristo oferece para salvá-lo. Então, quando uma pessoa vem blasfemar contra o Espírito Santo, só blasfemou porque já teve experiência, já conheceu. Sabia disso? Falou línguas estranhas, viveu um tempo com o Espírito Santo, e em rebeldia à palavra de Deus para atender suas paixões, seus desejos, seus caprichos, e até mesmo fugir das consequências dos seus pecados, pelo menos uma tentativa, porque ninguém foge. Aí escolhe outro lugar como um meio de tentar massagear o seu ego, ou até mesmo amordaçar sua consciência. Eu agora vou fazer parte de uma outra religião, não aceito ser cristão.
E aquilo que você viveu era tudo do Satanás, era tudo do diabo. Era demônio, mas aquele era o demônio. Quando eu falar aquela religião, isso aí é blasfêmia contra o Espírito Santo. E você não pode confundir blasfêmia com crente revoltado. Tem gente que se revolta, tem um bocado de coisa na rádio, meu Deus, isso aqui. Isso aí é revoltado, abestalhado. Diferente de blasfemador. Entendeu? Depois que a consciência cai. Uma pessoa que blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não se arrepende. Porque o Espírito Santo é o instrumento na trindade responsável em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você diz, eu blasfemei, e agora? Só esse agora já é sinal que você não blasfemou. Você falou besteira, meu filho. Porque quem blasfema no dia agora, quem blasfema para ele, tudo que ele diz está certo, e ele não se arrepende do que disse, não volta atrás. Então, uma pessoa dessa rejeitou as possibilidades de salvação. Não é que o sacrifício é impotente, é que a pessoa recusou todos os meios possíveis de ser salvo. A apostasia anda bem aliado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Geralmente, a grande maioria dos apóstolos são blasfemadores. E o suicídio também é um pecado imperdoável. Mas ele deixou uma cartinha lá se arrependendo. Arrependimento muda comportamento. Como é que o cara se arrependeu e continua a fazer o que disse que estava achando ruim? Não, isso é remorso. Entendeu? O arrependimento, ele muda. Se a pessoa fez algo e se arrepende, estando em vida, vai mudar, não vai fazer mais. Se a pessoa vai fazer algo e se arrepende, não faz mais. Como é que a pessoa diz? Se arrependeu, deixou uma carta, mas fez. Então não é arrependimento. Você precisa entender que a palavra metanoia é mudança de mente. E eu não quero aqui jamais ofender pessoas que teve parente que supostamente cometeu suicídio. Não quero ofender, mas eu preciso prevenir essa geração desses engodos satânicos que está aí fora. Já existe até teólogo querendo defender o suicídio. Você precisa ter cuidado com esse engodo. Cristo morreu por nossos pecados, inclusive o suicídio, um teólogo disse, americano. E eu respondi, ele morreu por todos os pecadores. Agora o suicídio, ele desistiu de todas as possibilidades de salvação. Jesus morreu por todos, mas tem uns que rejeitam. Quem blasfema contra o Espírito Santo rejeita, quem apostata rejeita, quem se suicida rejeita. Biblicamente, sabe o que Jesus disse a Judas por saber o futuro dele? Melhor que não tivesse nascido. Sabe o que foi que Paulo disse ao carcereiro que queria se matar com a espada? Não te faças nenhum mal. Como é que você quer arrumar argumento bíblico para justificar suicídio? Suicídio é pecado, e pecado imperdoável. Estou só começando, não fico correndo de mim não, estou só começando. O caldo vai engrossar. Porque tem um bocado de gente aí, eu vou cortar meu curso, vai para o inferno, espalhar. Eu vou cortar o quê? Vai nessa. Você vai ver Zé do Galvo mais rápido do que todo mundo. Está querendo ir para lá também. Eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe. Vai ver Zé do Galvo. Presta atenção, leia a Bíblia. Uma geração despreparada que só quer assistir série, só quer assistir as coisas aí desses. E não quer ler Bíblia, aí fica assim, qualquer pressãozinha, vou me matar. Esperança veio para isso, te dá esperança dele. De vida eterna. Então, primeiro a gente já sabe que a morte do eu não é desativar os desejos naturais. A morte do eu não é praticar suicídio. Estou sendo bem contundente assim para as pessoas saberem, porque se a gente não falar um tema como esse e não explicar essas coisas, termina as pessoas pensando que eu estou mandando se matar.
A gente está vivendo uma época que tem que explicar as coisas tão explicadas. E no final, é o que mesmo? Não sei o que está acontecendo, não, com a cabeça de alguns cristãos. É assim, meu filho, é assim, meu filho, é assim, meu filho. Aí ele vai. É o que mesmo, pastor? Meu Jesus, fala 1000 vezes. Paulo disse: eu não me canso de ensinar as mesmas coisas. Mas não sei se era para as mesmas pessoas. Acho que era a mesma coisa em vários lugares, né? Pregava o sermão em outro lugar. Mesmo crente, mesmo sermão. Não vai mudar de sermão, não, meu filho. Então, a morte do eu, biblicamente falando, é submeter, diga comigo, é submeter a natureza carnal ou o apetite desordenado. Vou dar uma ênfase aqui, uma redundância, da natureza caída a um jejum mortal diário. Mas mortal diário é porque todo dia essa triste que recebe vida, não sei como, e a gente tem que matar todo dia. É um jejum mortal. É você não alimentar a natureza caída, deixar ela morrer todo dia, todos os dias. Todos os dias há uma luta travada. E eu estou falando aqui para quem é crente. Sem ofensa aos não crentes, mas eu estou falando para quem é crente. Porque não crente, ele não tem essa luta, porque vê o desejo, ele faz. Faz escondido, faz mal. Crente, ele se sente assim, o desejo de fazer, mas ele tem aquela batalha e faz e aproveita e a outra natureza, a divina, não faça. Você vai sofrer. E a outra, vai, aproveita, vai, é agora, tu vai perder isso. É aquelas duas vozezinhas lá. E a natureza carnal, ela precisa sofrer um jejum mortal diário. A morte do eu é a separação diária do crente do sistema pecaminoso do mundo. A morte do eu é morrer com Cristo. A morte do eu é morrer com Cristo. Eu estou dando ênfase para não confundir morrer em Cristo. A Bíblia fala daqueles que morrem com Cristo e fala dos que morrem em Cristo. Os que morrem em Cristo são os que morrem fisicamente, levando para o céu a bandeira da fé. Morrer com Cristo é aqueles que fisicamente estão vivos, mas mortos espiritualmente para o pecado. Para não confundir uma coisa com a outra. 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz os que morreram em Cristo. Mas em Romanos capítulo 6, versículo 6 ao 13, Paulo fala de morrer com Cristo. Vamos ver esse texto de Romanos, capítulo 6, versículo 6 ao 13. Vamos lá, para vocês já irem encaixando aí o raciocínio. Capítulo 6, versículo 6 ao 13. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele quem? Com ele quem? Com Cristo. Nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então preste atenção que a morte do eu é a morte com Cristo, é morrer com Cristo, é você se sentir crucificado para as coisas do mundo, se considerar morto para este sistema pecaminoso. Resumindo, a morte física tornou-se, em via de regra, uma experiência inevitável e inegociável a todos os homens, causada pelo pecado original. Vou repetir: a morte física
tornou-se, pela revelação da Bíblia, daquilo que está escrito, tornou-se uma experiência inevitável e inegociável a todos os homens por causa do pecado original. Hebreus 9:27. Porque ao homem está ordenado, não é opcionado, é ordenado. Ninguém tem a opção de morrer, tem ordem, vai morrer. Porque ao homem está ordenado morrer. Eu estou falando de vias de regra. Exceções, nós temos Enoque, Elias e os santos que serão arrebatados. Isso é exceção. Via de regra é: todos vamos morrer fisicamente. Se Jesus não vier, não voltar daqui a alguns anos, muitas carinhas bonitas que estão me assistindo aqui vai estar lá no paraíso olhando Jesus. Aleluia! Viu, irmão? Muitos que estão aqui talvez não estejam nem no próximo ano. Pastor, se eu vier assustar a gente, vim dizer a verdade. E por que eu estou fazendo isso? Aproveita então a esperança desse ano. Porque a morte não é opção, é ordenança. Porque o homem está ordenado a morrer. Se você for bonito, novo, velho, tiver dinheiro, liso, feio, seja o que for, vai morrer. E tem gente que pensa que a morte só vem para gente feia, gente velha. Já vi tantos velhos que enterrar novo. Acaba tá com o pé na cova, mas ele fica com o pé na cova e passa a tua. Só empurrando os novinhos. Vai nessa. Entendeu? Então, mas o certo é que todos nós, via de regra, por causa do pecado de Adão, estamos condenados à morte física. Estamos sujeitos à morte física. É claro que temos a promessa do arrebatamento, se Jesus vir em nosso tempo, glória a Deus, muitos de nós não vamos experimentar a morte, mas eu estou falando de via de regra. Estou falando de exceção, ou exceções. Então, via de regra, todos nós, se Jesus não vier, não voltar, em nossa dispensação, vamos ver ele face a face. A irmã já cantou: e um dia também o verei face a face. Mas quando ele canta assim, a gente só quer ver face a face com o arrebatamento. Mas tem muita gente que tem face a face do arrebatamento. É importante a gente saber disso. Agora, o que é que eu preciso saber? É que a morte espiritual e a morte eterna é uma possibilidade por conta do pecado original. Ela torna-se uma experiência, preste atenção, ela não é para mim nem para você, ela torna-se uma experiência em consequência aos nossos pecados. Ela não é uma experiência em consequência ao pecado de Adão, não. Nós herdamos a natureza de Adão, não herdamos a culpa. Por isso que eu pedi para vocês ficar prestando atenção. Então, a morte espiritual e a morte eterna, ela é uma realidade possível. Ela é uma realidade possível, mas ela é evitável. Porque ela só é possível se nós cometermos e vivermos no pecado. Todos que são servos de Deus autêntico que estão aqui dentro estão sujeitos à morte física inevitável, mas não estão mortos espiritualmente e nem esperam estar mortos eternamente. Mas não estão aqui fisicamente aqui. Por quê? Porque nós, seres humanos, não herdamos a culpa de Adão, herdamos a natureza. É por isso que todo ser humano, quando nasce, tem por um pouco de tempo de Deus, isso é uma concessão divina, direito de
salvação. Deus deu isso ao ser humano. Toda criança que está na fase da inocência tem acesso direto ao céu se morrer. Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais será não, é. Jesus não disse será, ele disse já é o reino dos céus. Então, todo ser humano, ele nasce com a natureza pecaminosa, mas ele não carrega a culpa porque não fez nada. Ele está numa dimensão de inocência. Quando ele ultrapassar a fronteira da inocência para a consciência, ele é responsável em decidir se quer continuar. Preste atenção que aqui eu vou melhorar isso aqui. Se quer continuar salvo ou não. Deixa eu dizer uma coisa: todos nascem com um nome escrito no livro da vida. Todos nascem com o nome escrito no livro da vida. Não tem ninguém que nasceu aqui e Deus disse: esse foi no livro da vida, esse foi no livro do capeta, esse foi no... Não tem ninguém aqui. Todos eles, coloca aí, crédito temporário de salvação, fase da inocência. Quando chegar a fase da consciência, esta pessoa vai se deparar com ensinamento. Se nasceu no lar cristão, vai tomar a decisão se continua seguindo os conselhos e a orientação de seus pais ou não. Se nasceu no lar sem ser crente, Deus vai criar situação para ele ouvir a palavra de alguém, de um tio, de uma tia, de uma prima, de alguém, para ele conhecer as verdades de Deus. Se decidir abraçar as verdades, então o nome é aceso no livro da vida. Se não, foi embora, está fora. Essa é a verdade do Evangelho. Deus não é parcial. De um aqui sim, outro ali não. Então, entendendo esta parte aqui, que eu estou usando uma linguagem bem simples, entendeu? Se for usar termos teológicos, torna-se complexo, porque não é um assunto sempre ensinado na igreja. Mas entendendo esta parte aqui, que todos nascem com a garantia temporária da salvação, e que depois precisa tomar sua decisão se continua no caminho, principalmente aqueles que são crentes, ou se aceita o caminho, aqueles que não são crentes. Então, a partir de então, se aceitou Jesus, precisa compreender que vai ter que entrar em uma batalha. Desde o momento que você aceita Jesus, você entra em um campo de batalha. Onde é isso, pastor? Dentro de você. Onde é o campo de batalha? Dentro de você. Dentro de você foi implantada a natureza divina. Não foi eliminada a natureza caída, mas foi implantada a natureza divina. E agora essa natureza precisa ser alimentada para mortificar a natureza caída. Agora está havendo um conflito de naturezas dentro de você, dentro de mim, cada um de nós. O crente que você mais admira, aquele é canela de fogo, tem uma briga dentro dele. Aquela irmã ali, o diabo não chega ali perto, é esse que o diabo chega perto. Aquele camarada ali, cheio de Bíblia, pastor, aí é que o diabo chega perto. O diabo não respeitou Jesus. Ninguém aqui na terra, quem é mais íntimo de Deus do que Jesus? Ninguém foi. Porque Jesus viu o céu aberto. Viu ou não viu? Viu o Espírito Santo descer em forma de pomba. A gente não viu nem o pardal descer. Ele viu descer em forma de pomba. Foi ou não foi? Ouviu uma voz audível. Não foi lá dentro do coração como a gente escuta. Comumente escuta. Ele ouviu do céu uma voz: este é meu filho amado, que tanto me agrada. Foi assim ou não foi? Recebeu a afirmação do maior profeta da história, João o Batizador. Bateu assim: eis
Aí depois dessa cerimônia todinha, quando ele saiu dali, o diabo disse: epa, estou aqui, levando um pé de pão, levando um pé de pão. Por que o diabo não respeitou tudo isso? Porque todas essas experiências mirabolantes não evitou que o diabo se aproximasse de Jesus. Agora me diz, tu já teve a experiência com o Pai como Jesus teve? E como é que o diabo vai te respeitar e não vai te tentar? Deixa de besteira, rapaz, que eu sei que tu vai tentar também. Não queira viver uma vida espiritual mentirosa, de disfarce na igreja. Entendeu? Tipo Sansão, sairei como antes, cheio de coreografia. É só coreografia. Eu sei que lá no teu íntimo, lá no teu particular, tem uma guerra travada. O quê? Teus desejos ruins, teus desejos carnais lutando contra tu. Se é mulher e tem fraqueza na área da sexualidade, eita, aquele gatinho, olha aí. Eita, que pãozinho, que pãozinho. Se é homem, tem fraqueza nessa área, porque as fraquezas nem sempre se dão na mesma área. Mas tem, eita, vê ali, que avião. Cuidado, que o avião cai. Se a fraqueza na área do dinheiro, lá na área da cobiça, rapaz, aquilo ali era para ser meu. Vamos dar um jeito de eu pegar aquilo ali. Se a fraqueza é mais lá na área de bebida alcoólica, tá sentindo cheirinho, às vezes não é um kisuke que estão fazendo, mas tá um cheirinho, rapaz. É fraqueza. Irmão, eu estou pregando a mentira ou a verdade para você? É porque evangelho verdadeiro confronta. A gente gosta de maquiagem. A gente quer que o povo pense que a gente é aquele santinho que não sente nada, que não sente tentação, que não passa por nada e passa aquela imagem. Querido, tu não é tentado porque é bonito, tu não é tentado porque tem dinheiro, tu não é tentado porque tu é novo, tu não é tentado porque tem nada disso, tu só é tentado por causa de uma coisa. Por causa de uma coisa. Porque tu vai assumir o lugar de quem perdeu. Porque se tu fosse tentado porque é bonito, os feios da igreja iam ser os que de mais pentecostal. Não podia tentar a gente feio. Se tu... já temos esse rei, foi para mim. Se tu for tentado porque tu tem dinheiro, então quem está desempregado não é tentado. Se tu é tentado porque tu tem cargo, então quem não tem cargo na igreja não é tentado. Então acaba com essa besteira, porque aqui é tentado quem tem cargo, quem não tem, quem tem dinheiro, quem não tem, quem não tem. Por quê? Só porque tu estás fazendo uma coisa contrária ao que aquele cara fez. E cara, aquele, o nome dele é Lúcifer, ele tinha liberdade de adorar no céu. Tinha liberdade de estar diante de Deus. Aleluia. Trabalhava no maior posto angelical. Mas sabe o que ele fez? Não glorificou a Deus, sendo mais bonito, sendo mais alto. Porque ele era querubim ungido, unção, fala de delegação de poder, sendo mais alto daquela categoria dele. Com toda a liberdade que tinha. Então, na sua ambição, que ele gerou o pecado de ambição dentro dele mesmo, descontentamento, não se conformou com o que era, com o que tinha, revoltou-se contra Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui tão profunda: revoltou-se contra Deus, e ele disse assim: eu subirei ao céu, às mais altas nuvens, colocarei o meu trono unilateral com o trono do Altíssimo. Sabe o que eu estou dizendo? Vou acabar com esse negócio de trindade, vai ser quarteto fantástico. Para aí, porque já tem a trindade, ele vai queimar o trono, então não ia deixar de ser trindade, ia ser quarteto. Entendeu? Vou acabar com esse negócio de trindade, vai ser quarteto fantástico. Vou botar o meu trono lá acima das estrelas, que eram os anjos.
Vou me sentar, vou governar o mundo com ele. E a Bíblia diz que Deus fez o quê? O sentenciou e condenou ao pior lugar do inferno, a parte mais profunda do inferno. Porque o sofrimento do inferno é de acordo com o tipo de pecado. Quanto pior for o pecado, mais sofre. Quem estiver mais embaixo é mais queimado. Estou usando a linguagem figurada. Ao mais profundo do inferno. Quem vai sentir o maior calor do fogo do inferno é Satanás. E ele sabe disso. E eu dizendo isso aqui incomoda ele. Porque só está relembrando a ele a desgraça dele. Então, ele perdeu. Aí sabe o que Deus fez? Deus é estrategista. Foi lá no lamaçal do pecado, pegou o bebo, pegou o maconheiro, pegou aquele que ninguém estava nada, e disse: vem cá. Para quê? Vai mostrar a Satanás que pode me servir. Mesmo sem ter o que ele tinha, mesmo sem ver como ele me via, mesmo sem estar no céu, mesmo na terra, tu vai, aí de repente você vai para onde? Vou para esperançar. Fazer o quê? Adorar a Deus. O diabo escuta isso é comigo, isso é comigo. Porque ele tinha o céu, não adorou, tinha posição, não adorou, tinha glória, não adorou, tinha honra, não adorou. Aí vem um camarada que já tirou lá da cachaça, das drogas, da prostituição, pega a Bíblia, fraco, tentado todo dia. O que é que tu vai fazer? Vou adorar meu Deus. Aí Deus diz: está vendo que é possível me adorar? Foi orgulho teu. Cada crente que chega aqui é uma tapa na cara dele, porque você está mostrando: é possível adorar mesmo sendo fraco, é possível adorar mesmo não tendo muito brilho, é possível adorar não tendo cargo, é possível adorar não sendo celebridade. Aí sabe o que foi que Deus fez para aumentar a infelicidade do infeliz? Redundância assim, só para mostrar que é um grau superlativo. Sabe o que Deus fez? Desceu quando ele quis subir. Quando ele disse: eu subirei, Jesus disse: eu descerei. Oh, glória a Deus! Eu me assentarei ao lado. Deus disse: eu vou lavar o pé do pecador. Eu vou lavar o pé do pecador. Resultado: Deus admite quando o grande desce, mas Deus nunca admite quando o pequeno quer chegar ao lugar do grande sem a autorização dele. Deus até aceita quando o grande desce, mas Deus não aceita o pequeno querer subir ao nível do grande sem ele chamar. O que o senhor quer dizer com isso? Fica no teu lugar que eu quero continuar. Deixa de ambição. Vai servindo a Deus naquilo que Ele for te confirmando. Vai dando o teu melhor naquilo que Deus vai te entregando, nas oportunidades que Ele vai abrindo na tua frente. Então a morte espiritual e eterna é uma possibilidade por conta do pecado original e torna-se uma experiência real em consequência do pecado particular de cada pessoa. Eu já disse aqui que não nascemos mortos espiritualmente, porque se toda criança tem direito ao céu, ninguém nasce morto espiritualmente, nem predestinado à morte eterna. Herdamos a natureza caída e não a culpa de Adão. Portanto, para o cristão, a morte física é inevitável, porém a morte espiritual e eterna é evitável, pela possibilidade que o sacrifício de Cristo nos dá, de mortificar o eu diariamente, até a consumação final. Todos os dias a gente tem que mortificar essa natureza. Todos os dias a gente tem uma luta travada. Porque a natureza espiritual diz: vai orar, a natureza carnal diz: não, vai orar não. A natureza espiritual diz: tu tem que jejuar. A natureza espiritual diz: rapaz, tem uma pizza nova ali, a pizzaria. Não estou dizendo que é pecado não, mas às vezes era só para desvirtuar do jejum. O cristão, ele precisa, irmãos, todos nós, mortificar essa natureza.
existem pelo menos duas verdades que anunciam a necessidade da morte diária do eu. Primeiro é a exigência da lei. A exigência da lei. Deus enviou a lei para revelar que este eu tem que morrer. E Paulo falou isso dentro de uma visão analógica, que eu vou fazer aqui agora. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 7. Estou caminhando para o fim. Romanos capítulo 7, versículo 1. Paulo fez uma analogia comparando a realidade da vida espiritual com a realidade dos cônjuges. Veja, preste atenção. Talvez você já leu tanto esse texto e nunca parou para analisá-lo. Veja o que é que Paulo diz. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem. Ele está se dirigindo a quem? A judeu. Aos cristãos judeus, aos judeus cristãos, e conhecidos em lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Isso é tão lógico, é ou não é? Você já viu alguém levar uma conta para o defunto pagar? Vou levar para uma história, ele morreu, mas está devendo 2 parcelas. Vou lá no túmulo dele, ele vai ter que dar conta disso aqui. Paulo está dizendo que a lei só tem poder quando o camarada vive. Se morrer, ó, não deve mais nada à lei. Sim ou não? Sim ou não? O camarada está devendo pela lei 50 anos de cadeia, mas morreu com 2 anos que chegou ali. Não, deixa ele apodrecer aqui, é 50 anos, deixa o cadáver dele aqui. É assim que acontece? Morreu, libera, sai. Porque ele só deve enquanto vive. Enquanto vive. Posso continuar? Posso continuar? Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada se for de outro, mas morto o marido, livre está, e assim não será se for de outro. Vamos lá, eu li, agora vamos lá. Paulo está dizendo assim, está vendo aquela mulher ali? Ela está ligada àquele homem enquanto ele estiver vivo. Se ele morrer, ela é considerada viúva e pode casar de novo. Sim ou não? Sim. É isso ou não? Mas se ele estiver vivo e ela arrumar outro cara com ele vivo, estando casada com ele, ela vai ser o quê? Adúltera. Mas se ele morrer, ela pode arrumar outro cara, outro camarada. Aqui na igreja, outro irmão. É assim ou não é? O que é que Paulo está falando aqui? Está falando da gente. Você sabe quem é o marido aqui que Paulo está falando? A lei. Esse marido aqui que Paulo está falando é a lei. Paulo está dizendo que nós nos casamos com a lei, lá no Sinai. A humanidade é a mulher, o marido é a lei. E Paulo está dizendo, se você tem a lei que diz, não roube, você rouba, você está indo contra o seu marido. Você está traindo o seu marido, que é a lei. Então, tudo que a gente faz, presta atenção, todo mundo aqui é traidor. Olha, tudo que a gente faz, trai o marido, que é a lei. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é o quê? Perfeita. A lei de Deus, ela é perfeita. E ela foi dada justamente com essa finalidade.
de revelar quem somos. Então, eu vou trazer para a analogia agora. Presta atenção, isso é analogia. O marido é, a humanidade é, a mulher. A lei é perfeita. Diga, a lei é perfeita. Agora diga, a mulher é pregressa. A mulher ali é a natureza caída na humanidade. A mulher é a humanidade com a natureza caída. Aí eu pergunto, quando Deus deu a lei ao homem lá no Sinai, eu pergunto a vocês, eles obedeceram a lei? Eles conseguiram cumprir a lei? Conseguiram? Por quê? A lei que Deus deu prestava, sim ou não? Sim. Era boa? A Bíblia diz, a lei é boa, a lei é perfeita. Quem é que não presta na analogia? A natureza caída, a mulher, que é a natureza caída que está na humanidade. Agora veja que casamento, um cara perfeito, uma mulher toda desmantelada. Aí essa mulher adorava, roubava, cobiçava, adorava outros deuses. Tudo aqui é a natureza caída. Então eu quero que a lei, o marido perfeito fazia. Sabe o que a lei fazia? Pegava a mulher e levava diante do juiz para ela ser condenada. Quem está acompanhando meu raciocínio, diga amém. Amém. Então a lei pegou a mulher pela mão e disse, olha, não tem jeito para você. Eu consigo ver todos os seus defeitos, mas não consigo lhe consertar. Porque a lei foi dada para mostrar e não para salvar. Aí eu consigo identificar todos os seus defeitos. Você adultera, você rouba, você é mentiroso, você é caluniador, você é fofoqueiro. A mulher era tudo que era desgraça, era aquela mulher, que é a natureza caída. E o que é que eu faço? Você vai morrer, porque o salário do pecado é amor. O salário do pecado é amor. Aleluia. O salário do pecado é amor. Então agora a lei pegou no braço da mulher e disse, você vai morrer, e levou ela até o tribunal, diante de Deus. Eu estou fazendo analogia. Aí Deus disse, que é cidadão? Eu disse, minha mulher, o que é que ela tem? Ela me trai, ela rouba, ela adora outros deuses. Tudo que a lei proibia, ela fazia. Qual foi o deferimento? Qual foi a sentença? Condenada. Sim ou não? Todos nós estávamos condenados ou não à morte? Sim ou não? Condenado. E a mulher agora? A lei ia ficar livre. A lei ia ficar livre da mulher para casar com outro. Sim ou não? Sim. Aí a lei ia ficar livre para casar com outra, a mulher vai morrer. A Bíblia diz lá, se o marido morrer, a mulher pode casar com outro. Só que no contexto, o marido era perfeito, a mulher era que não prestava. Então quem tem que morrer era ela. Resultado, preste atenção, quando ela está sendo sentenciada, aí aparece um: ei, seu juiz, quem é o senhor? Meu nome é Jesus. O que o senhor quer? Eu quero a sentença dela em mim. Jesus, o que é que você quer? Eu quero que o juiz aplique a sentença dessa mulher que não presta sobre a menina. Mas ela vai morrer. E mate. Por quê? Porque eu quero ela livre desse marido aí. Esse marido é perfeito, mas não conserta ela. E qual é a sentença dela? Morte aí, matou. Ele morreu a nossa morte. A morte é vicária, substitutiva. Se ele morreu a nossa morte, logo aquela mulher deixou de ser esposa daquele marido que é a lei. Quem está entendendo, diga amém. Se ele morre, a morte que era para ela, livrou ela do casamento. Para aquele marido, ela já não é mais nada, porque para ele ela já morreu. Então agora ela está morta nele, que é Jesus. Ele morre
terceiro dia ressuscita. Sim, tudo bem. Ele livrou pela sua morte a mulher do marido que o sentenciava à morte. Tudo bem, ele morreu. Mas a mulher continua com a natureza caída. Aí o que foi que aconteceu? No terceiro dia ele ressuscitou. E o que foi que ele fez? Foi dar uma paquerada na mulher ruim. Entendeu? Você entendeu? A mulher já não é mais mulher da lei. Porque a lei já levou ela ao tribunal e ela tinha que morrer e ele se opôs por ela. Já livrou ela daquele casamento. Porque para aquele marido ela já está morta. Mas agora quando ele volta à vida, ele vai para aquela mulher e diz assim: quer namorar comigo? Aí a mulher diz: como eu vou namorar contigo se tu sabe que eu tenho essa natureza aqui? Se eu não conseguir seguir o primeiro marido, ele disse: é porque ele veio para mostrar teu defeito. Eu vou mostrar teu defeito e vou te consertar. Como? Eu vou mandar um amigo meu, porque eu vou ter que viajar, mas o meu amigo vai descer. O nome dele é Espírito Santo. E agora? Nenhuma condenação há para os que estão comigo, porque não vão andar mais servindo a carne, mas segundo o meu Espírito. Como é isso, Senhor? Como é? É que quando tu for pecar, ele vai estar pedindo: faz isso não, eu estou aqui para te ajudar. Teu marido vai voltar, viu? Teu marido vai voltar para casar contigo. Teu noivo está já chegando. O Espírito Santo. Ah, se você pudesse, alguns pudessem entender o que eu estou dizendo aqui. Ah, se você pudesse compreender o que está à sua disposição para você não ir para o inferno. Ah, se você pudesse agora ver, contemplar por essa singela palavra o investimento que Deus fez para você não ser condenado. Veio o Filho dele para morrer por você. Ele disponibilizou o Espírito Santo para te ajudar passo a passo. Por isso que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Mas pastor, eu ainda tenho desejo. Tem problema não, o Espírito Santo vai te ajudar a disciplinar. Ele não vai te rejeitar, porque quando o teu noivo te aceitou nesse relacionamento, já sabia que tu era uma mulher de um marido que queria te matar, de tão ruim que tu era. De tão ruim que tu eras. Eu estou falando aqui no contexto da analogia, que todos nós aqui somos aquela mulher ruim. Mas quando Jesus nos aceitou, Ele não aceitou porque encontrou bondade em mim. Eu te aceitei porque tu era uma mulher top, bonitona. Não, eu te aceitei mesmo sabendo que tu não prestava. Eu te aceitei mesmo sabendo que tu já tinha traído teu marido, a lei. Eu te aceitei sabendo que tu já tinha roubado. Eu te aceitei sabendo que tu era fofoqueira. Eu te aceitei sabendo dessa desgraça todinha. E como é que tu vai casar comigo? Porque daqui para o casamento eu vou te aperfeiçoar. Daqui para lá eu vou botar um Espírito Santo que vai te ajudar, vai ser teu professor. Quando esses impulsos desordenados quiser aflorar, quiser te levar ao mau caminho, ele vai chegar e dizer assim: meu filho, minha filha, o que vem para ti é maior do que isso que estão te oferecendo aqui. O diabo vai chegar com os pratos bonitos, olha aqui, ó, pega, pega, pega. O Espírito Santo vai chegar: pega não, anda pela fé. Por quê? Porque pela fé tu vai ver coisas maiores do que estas, mais sublimes do que estas, superiores a estas, mais gloriosas do que estas. Como é isso? Isso aí vai te dar um prazer temporário. O que o teu noivo vai trazer, prazer eterno para a tua vida. Eu quero que você fique em pé. Aleluia! Você vai ter que conseguir. Eu não estou dizendo que você vai ter que tentar, você vai ter que conseguir. Padre, isso não é possível.
vou tentar. Não, você vai conseguir. Você vai ter que conseguir vencer. Porque o que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é a realidade minha. O apóstolo Paulo está dizendo: o bem que eu queria fazer, eu não fiz. O mal que eu não queria, isso eu fiz. Isso é luta. É o conflito interno. Eu não queria fazer o mal, eu queria fazer o bem. Mas tem uma natureza que não me deixa fazer o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Foi isso que ele disse. E Paulo diz isso baseado justamente numa realidade que existia na época da crença de Mesêncio. Mesêncio, um grande guerreiro, que quando conquistava as cidades, eles colocavam as vítimas, os soldados que morriam, nas costas dos escravos que ele trazia para a sua terra. E o escravo vivo trazia o soldado morto, para não deixar ninguém para trás. E Paulo comparou essa luta com a realidade mitológica, a história de Mesêncio. E ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o vivo carregava o morto. O vivo carregava o morto. As lavras comendo o morto, porque a jornada não era de uma hora, era de dias, de meses. As lavras comendo o morto e mordia também o vivo. Por causa da natureza caída, teu espírito sofre, dói, tua alma dói, geme. Porque em você tem um corpo morto. Mas Paulo diz: quem me livrará? Aí ele disse: mas graças a Deus que nos dá, não deu nem dará, nos dá a vitória. Está no presente. Porque todo dia, se você procurar Jesus, Jesus vai te livrando dessas coisas. Todo dia Jesus tem socorro para você vencer esta tentação, esta fraqueza, essa inclinação. Eu venci hoje, porque tem gente que é assim: eu vou lá para frente, o pastor vai orar e eu já vou voltar com a minha natureza aniquilada. Vai não, querido, tu vai vir para cá, vai chorar e vai voltar do mesmo jeito, fraco. E por que eu vou lá para frente? Só para buscar um pouquinho de força para lutar mais um pouquinho. Mas você não vai deixar a sua natureza caída aqui não, porque senão ia estar uma sepultura terrível aqui. Quando você vem aqui à frente, você vem reconhecendo que precisa lutar. Você vem admitindo: Senhor, eu admito, tem esse bicho me comendo aqui mesmo. Tem esse negócio me mordendo que não me deixa viver como eu quero viver. É um incômodo espiritual. Eu quero orar e não consigo às vezes orar como eu quero. Eu quero te servir e não consigo te servir como eu quero. O que é isso? É o corpo morto que você está carregando. Mas vai chegar uma hora que esse triste vai ter que sair. Esse corpo vai ser removido, porque aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Eu vim aqui nesta noite te dizer que a luta vai continuar. Mas é possível você ser vencedor. E eu vim te chamar para o grupo dos vencedores. Para de viver no grupo dos perdedores. Deus quer, através do Espírito Santo, ir nos disciplinando e nos ajudando. O pecado vai deixar de ser uma regra, vai ser um acidente. Se é que o crente peca, ele peca por acidente, não porque tem hábito. Não se acomode com o pecado, não aceite a vida de pecado. Você precisa viver para Deus, eu preciso viver para Deus, nós precisamos. E esta noite Deus quer que vivamos para Ele. Tem tanta coisas de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: tem tanta coisa de Deus para você ter acesso. Mas você está se acovardando diante de um desejo que você pode matar. Jesus veio e nos dá poder para vencer esses desejos.
para lutar contra esses desejos. O que antes não tínhamos porque éramos escravos. Agora não, agora temos uma natureza que, se alimentarmos ela vai enforcar esse desejo ruim dentro de nós. Aleluia. Sabe quando é que Deus vai te rejeitar? Sabe quando foi que Ele te rejeitou? Nunca. E eu estou agora aqui falando pelo Espírito a alguém que está se sentindo rejeitado por causa de algumas fraquezas espirituais e morais. Deus está mandando te dizer: eu nunca te rejeitei. Eu nunca abri mão de você. Mas eu espero você reagir a isto aí, porque eu tenho coisas gloriosas para te entregar. Deus tem coisas gloriosas para entregar a quem está aqui. Deus quer te libertar desses vídeos pornôs que está destruindo a tua vida, teu relacionamento com Deus, com a tua mulher. Tu já não aprecia mais tua mulher porque o teu coração está naquelas mulheres lá do vídeo. E como a tua mulher não tem mais aquele corpinho daquela que está lá no vídeo, você já olha desprezando, depreciando sua esposa. Mas Deus marcou esta noite para te dizer: isso aí é teu eu em rebeldia contra os princípios do teu casamento. Se tu mortificar este eu vou te abençoar tanto nesta terra. Eu vou abençoar a tua casa, vou abençoar a tua família, vou abençoar teus filhos. Mas é uma mulher. Deus está te dizendo: é porque você está vendo que não presta, está rejeitando seu marido porque ele está barrigudo, porque ele está buchudo, não tem mais a barriga de tanquinho, agora é caixa d'água. Rejeita isso, querido. Rejeita isso. Porque esse homem do bucho grande é o que Deus colocou do teu lado para ir até o final dessa história. A vida passa e a beleza também vai passando. A Bíblia diz que a beleza passa, vai a formosura. Agora aqueles que honram a Deus permanecem para sempre. A mulher que honra o Senhor sempre será louvada. Acaba com essa besteira. Para de pensar que tu tem valor por causa da tua beleza. Não, tu tem valor por causa de Jesus que está na tua vida, por causa da presença de Deus que está em você. Não se iluda. Esta noite talvez eu não seja como os demais pregadores que vêm depois de mim ou que foram antes, mas eu estou sendo autêntico naquilo que Deus mandou dizer aqui nesta noite. Se você talvez esperou que eu fosse dar uns 2 pulinhos, está enganado. Deus mandou catuca lá, mostra, arranca esse cascão, porque eu tenho um remédio para colocar ali. Para de viver para as pessoas, se disfarce. Deus sabe que você não é o que muitas das vezes você mostra ser. Seja autêntico. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, é a hipocrisia. Hipocrisia, mentira. Não chegue dentro do público como se fosse um santarrão, um santão, um perfeito. Você não é, você é pecador igual a mim. Tem áreas lá dentro do teu coração igual tem no meu coração, que precisa ser tratado, que o Espírito Santo está trabalhando. Deixa de ser mentiroso, hipócrita. Aceita a realidade que o Espírito Santo vai te aperfeiçoar. Agora você quer viver como se fosse perfeito aqui? Você não é perfeito, não. Se Deus colocasse no telão agora, vou colocar a vida de todo mundo agora nesse telão, ia correr todo crente aqui. Se Deus disse: vou botar a tua vida agora, aquilo que ninguém vê, vou colocar aqui. Eita, meu Deus, eu já ia pular ali embaixo. Eu já ia dar um pulo ali. E porque eu dependo dele, irmão. Porque sem ele eu não sei para onde é que eu vou. Para onde iremos nós? Para onde eu vou correr, irmão? Para quem eu vou correr? Para quem? Para quem? Que só tu tem a palavra que me dá vida. E Deus não me rejeitou não, pastor. Tu está no lugar certo. Deus quer te dar vida.
Você veio para um lugar para receber vida. Deus tem tanta vida para dar aqui hoje. Olha, irmãos, eu estou dizendo uma coisa aqui. Deus vai ressuscitar crente que ninguém dava nada por ele. Deus vai ressuscitar obreiro morto. Aleluia! Depois dessa reunião, Deus vai dar tanta coragem para crente confessar pecado, botar para fora, vomitar as carniças e dizer assim: eu quero ser tratado, eu quero ser curado, eu quero vencer. Ah, vai perder o cargo, que eu perca o cargo, mas eu não vou perder o céu, eu não vou perder o céu, eu não vou perder o céu. Esta noite é uma noite diferente, filho. Esta noite é para você vencer o espírito de mentira, de hipocrisia e da cara a tapa. Eu quero, Deus. Eu quero vencer este eu que está acabando com o meu chamado, com a minha unção. A minha vida é medir os outros, julgar os outros, e eu que estou a carniça aqui, morrendo aqui, não sinto mais nada. A minha vida é mandar os outros orar e eu não oro, os outros fazer a obra, eu não faço, e fico só fazendo coreografia. Acaba com isso, vive a realidade, aceita. Teve um dia que eu cheguei diante de Jesus, eu estava solteiro ainda, mas eu cheguei diante de Jesus, eu acho que ele riu, que nem alguns vão rir aqui, mas eu fico olhando assim, que Jesus ficou olhando para mim assim com uma dó, que eu fui orar 2 horas da tarde, 14 horas, dobrei o joelho, cheio de desejo de pecar, tanta vontade de pecar. Eu estava noivo, não aguento mais ver esse negócio não aguento, tem muita vontade de pecar, tentação, os hormônios já aflorando, aquela tentação, porque a gente fica escondendo isso. Eu era solteiro, eu sei o que, eu era solteiro, mas também tinha tentação. O diabo não era só com para mim, não era com para tu também. Se eu tinha eu para o diabo tentar ser mentiroso, eu mesmo fui tentado que só, irmão. Fui muito tentado. Teve um dia que eu ainda disse a irmã Simone: vamos fugir. E eu lembro que ela disse assim: para onde? Eu fiquei procurando saber quando é que eu ia. Eu não tinha nada, irmão. Eu não tinha nada. Seja mesmo, irmão. Para onde mesmo? Eu não tinha casa, não tinha nada. Tentação do inferno. Aí eu acho que foi nessa fase que eu fui orar, com vergonha de mim, aquela decepção. Que eu pregava, o povo cria aquela admiração da gente, né? Eita, tá ali o santão. O povo faz cada coisa, bota cada pressão na cabeça da gente, e a gente diz: Jesus, vem cá, eu vou pro inferno. Pedir misericórdia a Deus, porque se não for Deus, a gente não fica. Cada pregação que eu prego é uma responsabilidade tão grande, para no outro dia as tentações, as lutas, os ataques, e se manter fiel para honrar Deus, minha esposa, meus filhos, a igreja. Meu irmão, e Deus sabe o que eu estou dizendo. Faz 23 anos que eu prego a palavra, e até aqui Deus tem me ajudado. Agora é uma batalha. É isso que eu estou dizendo a vocês. Não é que eu vivo pecando, enrolando ninguém, não, mas é uma batalha se manter assim. É muito bom ouvir. Eu quero ver pregar e viver aquilo que prega. Eu naquela luta, naquela tentação, eu dobrei o joelho e disse assim: Senhor, eu sou uma trepeça, tu sabe. E eu chorava, irmão, chorava tanto. Aí de repente o irmão entrou lá dentro do templo. Estava vazio o templo, porque eu pegava a chave com o porteiro e ia orar. Aí o irmão entrou. Quando ele entrou assim, eu escutei pelo barulho da porta que ele precisava de um antiluvezinho. Aí quando ele entrou, o barulho, né? Se chegou alguém, eu fiquei só no meu lugarzinho lá, orando em pensamento, chorando. Eu já tinha dito a Deus: Senhor, não tem jeito não, essas promessas que eu ia ser pregador, que não sei o quê. Quando eu casar, tu faz na vida dos meus filhos, tu faz não sei o quê. Eu já estava até ensinando a Deus a trabalhar na minha vida. Eu estava ensinando Deus agora. Eu deixei de ser pecador para ser professor de vida, de Deus. Mas era sinceridade. Deus gosta, irmão, até de oração doida, mas sincera. E eu estava orando ali e de repente o irmão entrou, começou a orar, deu uma rajada de línguas estranhas. Eu já identifiquei ele pela língua estranha. Eita, irmão José Luiz. Aí quando ele deu a rajada, depois ele disse assim: moço,
eu estou aqui. Eu ouvi as tuas lamúrias e tu me disseste assim: faz na vida dos meus filhos o que tu prometeste fazer na minha vida, na tua vida. E eu te digo, moço, eu era solteiro. Na vida dos teus filhos, disse você, papai. Deus me revelou um segredo, que eu ia morrer, que eu ia ser pai. Na vida dos teus filhos tenho eu uma história. Que negócio, irmão. O menino nem tinha nascido. Está aqui os dois aqui, olha. Nem tinha nascido, nem existia. Mas Deus disse, na vida dos teus filhos, Deus vê o futuro como se fosse presente. Na vida dos teus filhos tenho eu uma história. Agora o que eu vou fazer contigo é contigo, moço. É contigo, moço. Porque eu te conheço. Irmãos, quando Deus disse assim, eu te conheço, me veio uma força do céu, que se o Satanás tivesse materializado, eu dava tanto murro no ouvido. Eu fiquei tão animado, irmão. Fica rindo, mas na hora a gente fica animado mesmo. Eu fui tão renovado na hora assim, eu disse, se ele aparecer aqui agora eu pego ele. Eu fiquei renovado, animado. Sabe aquela palavra que entra com vida dentro da gente? E eu entendi quando Deus disse assim, eu te conheço. Sabe o que veio na minha mente? Eu chamo as coisas que não são como se já fossem. Gideão estava lá como um covarde, escondido lá, malhando trigo no lagar, egoísta, só cuidando do que é dele, e o povo dele, a família dele se perecendo, e ele lá, mas o anjo apareceu e disse, eu sou contigo, homem valente. E ele era valente o quê? Foi uma luta para tirar ele dali dentro. Foi tanto argumento contra argumento. Foi um debate. Se o Senhor é comigo, porque tudo isso me sobrevém? E Deus teve que estar explicando a ele as coisas. E ó a lã, ó o véu, ó não sei o quê. E chove, não chove. Mas quando o Senhor chegou, eu sou contigo, homem valente. Por que Deus chamou ele de valente se ele estava tudo acovardado? Deus vê o futuro antes de que você experimente ele. Aleluia. Quando Deus chama algo sobre você, e você diz assim, comigo, isso não é comigo não, é contigo, porque Ele está te vendo lá na frente. Se Deus está dizendo que tu vai ser pastor, e hoje tu olha assim, está se sentindo o pior pecador, pode crer, vai ser pastor, porque Ele está te vendo lá na frente, Ele já está te vendo se levantando, Ele já está te vendo passando por todos os processos, Ele já está te vendo chegando aonde Ele quer. E esta noite Deus tem algo com vidas que estão aqui. E com vidas que estão aqui. Mas Deus está dizendo, abre o coração. Abre o coração. Abre o coração. Não guarde não. Porque isso vai te consumir. E pode atrasar aquilo que Deus tem para ti. Abre o coração. Quem deseja vir aqui à frente, livremente, abrir o coração para Deus? Quem deseja? Eu não vou perguntar o que é que está acontecendo. Eu só quero perguntar quem deseja vir abrir o coração para Deus aqui na frente. Se você deseja, vem logo. Porque Deus me mostrou que esse lugar aqui vai ficar pequeno esta noite. A multidão que vai vir é tão grande que vai invadir isso aqui. Eu estou falando a verdade. É hoje aqui. O Espírito Santo vai entrar em vidas. E tem vidas que vai... Isso aqui vai ficar pequeno. Eu estou só esperando. Se você deseja, vem logo. Porque isso aqui vai ficar pequeno. Ei, filho, eu sei que tu está quebrantado. Fique em pé, por favor, para dar lugar para outras pessoas. Porque há uma multidão que vai chegar aqui, onde Deus vai começar algo novo na vida dessas pessoas. Algo novo eu senti, eu vi chegar para mim o Espírito Santo, mudou meu jeito, crente diferente, só os verdadeiros, só os que acreditam no milagre. O meu
Só aqueles que desejam uma coisa nova de Deus. E assim Só aqueles que não se cansam de brincar uma nova chance. que eleva o coração pra ter mais paz. Você vai ter paz. Muita paz. O Espírito Santo está me dizendo: eu vou te dar paz. Olha, irmãos, a multidão que eu vi aqui na frente não é essa aqui não, é maior. É você que o Espírito Santo está chamando. Eu sei. Porque é hoje que vai começar a obra de Deus. Igreja Evangélica, Rede Esperança.